Está no ar o programa 30 Minutos. Hoje temos aqui a participação do Coronel Roberto Alves, que veio nos dar mais informações sobre a questão da segurança. Dia a dia, todo mundo quer saber quanto a gente pode ter, pelo menos aquela sensação de estar um pouquinho mais seguro. Já teve problema, antes era saúde, já teve problema de emprego, que ainda faz parte do dia a dia de todo mundo, mas a questão da segurança também acaba incomodando todos. Nós temos nossos familiares, nossos entes queridos, amigos. É difícil ter alguém que você conheça que já não foi assaltado, que não foi furtado, que teve algum problema desse tipo. Então, nós temos aqui a participação do nosso coronel, que vai dar, inclusive, algumas dicas de como se proteger, né? Tem algumas pessoas ainda que chegam em casa, não dá uma olhadinha para o lado, né? Antes de entrar em casa e coisas desse tipo. E também da questão mais macro, o que depende não de nós, mas logicamente do governo, que quem é que tem a verba para poder fazer os melhores trabalhos e os melhores planejamentos para nos defender. Muito obrigado pela sua participação, coronel. Valdir, eu que agradeço a oportunidade. Estamos aqui, podemos contribuir de alguma forma. Vamos lá, primeiro um histórico aqui. Como o senhor entrou na polícia? Bom, eu era muito jovem, né? Aos 16 anos. Faz pouquinho tempo. Vou contar assim bem rapidamente. Meu pai não conseguiria pagar a faculdade de engenharia que eu tinha passado na FEI, logo que eu terminei, na minha época, o colégio, né? Hoje, o segundo grau, lá, ele não tinha condição de pagar a FEI, era integral durante o dia, não tinha o que fazer, e eu não podia trabalhar, porque era só naquela época não tinha o período noturno na faculdade. E foi aí que meu pai falou, pô, se você passou na FEI, vamos tentar na academia. Academia do quê? Para mim, academia era para fazer ginástica. E foi a primeira vez que ele militar, sargento da Polícia Militar, do destacamento de cavalaria de São Bernardo, foi a primeira vez que ele suscitou até a inspiração de falar, será que meu filho pode ser um oficial da Polícia Militar? E aí eu prestei o concurso naquela oportunidade, em 79, prestei o concurso para a Polícia Militar, para a Academia do Barro Branco, e acabei passando e iniciei a minha trajetória na vida da caserna, na atividade da Polícia Militar. Durante aquele primeiro período, aquele impacto, né, de você é um civil, você cabeludo, era da geração do cabeludo ainda, foi um impacto inicial, mas foi o que praticamente me concebeu, me consagrou como a pessoa que eu sou hoje, porque a base da estrutura militar, da Polícia Militar essencialmente, hierarquia e disciplina, que é o que mais falta hoje em dia. As pessoas não sabem entender o que é uma autoridade, como respeitar a autoridade, e já começa pela autoridade dos pais. Quando você perde essa relação de vínculo, do pátrio poder, quer dizer, o pai tem que ficar negociando tudo com o filho não acata as orientações ou determinações dos pais, ele não vai acatar de ninguém. O professor vai ser um mero intérprete de um cenário também desconhecido, porque o professor consagrava o que os pais ensinavam. O primeiro ensino, o básico, o fundamental, é dentro de casa. Se você não tem, não é a escola que vai reparar. E aí o que acontece no nosso cenário? Tudo aquilo que deveria ser resolvido dentro de casa, que deveria ser resolvido, talvez no ambiente escolar, vira caso de polícia. E aí que vem a segurança pública tão falada hoje em dia. Na minha geração, eu nem ouvia falar de segurança pública. Não precisava. Porque as pessoas se respeitavam, os vizinhos tinham um relacionamento de vizinhança. Eu tenho meus vizinhos como pais. Alguns vizinhos foram perpetrando a mesma relação de respeito que eu tinha com os meus pais, eu tinha com os vizinhos. Conheciam pelo nome. Algumas cidades do interior ainda têm essa realidade, mas tem se perdido, né? A urbanização exagerada, exacerbada, fez com que nós tivéssemos perdido esse conceito de civilidade mínima, de relacionamento, daquele bom dia, daquela acreditar na pessoa, né, do fio de bigode, porque eu sou da geração que nós não tínhamos dinheiro também, mas tínhamos crédito. Então você ia com a carteirinha, assinava na padaria, no armarinho, ou no supermercado, levava o seu produto e no dia definido pelos pais ele ia lá e pagava tudo, e as pessoas tinham certeza que o pagamento ia acontecer. Então eu vivi essa realidade e vejo hoje uma distância enorme desses conceitos, dessas formas. Então, a minha carreira me permitiu ter a oportunidade de conhecer conceitos muito importantes que me servem até hoje e certamente serão eternizados. Muito bem. Como essa questão de hierarquia, inclusive, por exemplo, eu fui atleta e fui músico. Né? Na banda a gente tinha que ter hierarquia. Total. Tinha e que disciplina.
100%. E no esporte é a mesma coisa. Duas coisas que levam bastante a gente a aprender Qualquer atividade, para dar certo, exige organização, exige que você tenha o mínimo de organização, hierarquia e disciplina. O mínimo que você tem que seguir. Se tem um ensinamento que está sendo colocado, é porque alguém já passou por aquilo, ele te traz, ele facilita a sua trajetória. O ser humano é questionador por natureza. Então, se você der liberdade demais para qualquer ser humano, ele vai transformar em liberalidade. Ele não vai ter contenedores, ele vai achar que ele pode tudo, que é ele que decide. E não é. Nós temos que entender que existem regras sociais, que existem conceitos sociais, doutrinas sociais, respeitos, limites sociais. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que entender qual é o limite do próximo e me antecipar, eu não preciso da lei. Veja que países bem estruturados não precisam de lei. A lei meramente reflete o que uma sociedade deseja. Costume. Você pega países que só usa o costume como forma de conduzir uma sociedade e se dá muito bem. Aqui nós temos um país com o maior número de leis do planeta e temos essa balbúrdia toda que as pessoas ainda está faltando lei. Ok. Você me disse que já está na reserva. Sim. Qual que é a sua função hoje? O que você tem feito? Então, em 2011, eu passei para a reserva da Polícia Militar. Para a reserva, eu aposentado. Eu me aposentei em 2011. Nós falamos reserva porque os oficiais da Polícia Militar podem ser requisitados, mesmo depois de aposentado, para algumas atividades, principalmente em época de talvez uma grande perturbação da ordem, ou para eventualmente participar de um tribunal militar. Então, nós podemos ser chamados para ativo. Então, nós não aposentamos definitivamente. Mas desde 2011 eu recebi um convite para exercer a atividade de subprefeito na Vila Prudente, era a gestão do prefeito Kassab, e ele estava trazendo alguns profissionais da segurança pública para as atividades como subprefeito, as atividades administrativas. Eu fiquei por 2 anos dentro da administração municipal, no Sapopemba e Vila Prudente, aqui vizinhos aqui de São Caetano, daqui da região. Foi uma experiência muito interessante, porque eu vinha da administração estadual, de uma realidade bem diferente, fui para a administração municipal como gestor. E você é um grande zelador, né, nessa atividade. Eu sou piloto de helicóptero, de formação dentro da carreira policial. Então, assim que virou a gestão, mudou a gestão, política administrativa mudou a gestão, nós também saímos, fomos convidados para exercer outras atividades, eu voltei para a atividade aérea. Comecei a dar instrução na aviação e comecei a fazer outros trabalhos, até que em 2017 eu fui para a área da consultoria. Então hoje eu faço consultoria de segurança, consultoria financeira, consultoria organizacional, empresarial. Então é essa área de consultoria que eu trabalho. Logicamente, antes de falar da questão empresarial, já que nós falamos de disciplina, organização, como que é sair de um órgão tão disciplinado como a polícia e ir para um órgão tão indisciplinado como é a questão política e da prefeitura? Qual foi a experiência? Como foi essa experiência? A experiência é muito grande e ela foi possível de ser assimilada porque eu já tinha uma experiência de vida. Veja que na atividade policial militar eu cumpri 31 anos na ativa da Polícia Militar, fazendo gestão de pessoas e de coisas. Você é um gestor financeiro, você exerce, na minha carreira, em vários posicionamentos como oficial, você exerce a função de gestor financeiro, gestor de homens, gestor de políticas administrativas internas. Então, quando eu vim para o cenário municipal e você tinha que administrar uma região, veja que a região que eu tive a oportunidade de conhecer, Vila Prudente e Sapopemba, tem 600 mil moradores. Nós temos 20 municípios no Brasil com essa população ou mais. É uma coisa gigantesca. É um orçamento de 45 milhões. Agora, e os problemas? Os problemas são os mais assim, impactantes possível, porque aqueles que estão mais próximos, o município que está mais próximo do cidadão. Eu, como policial militar, estava muito próximo dentro de um conceito de segurança pública, quando a pessoa está na emergência, está na degradação, está perdendo alguma coisa. Agora, na gestão municipal, a pessoa quer alguma coisa. Então, ele quer ser bem servido, ele quer um asfalto, ele não quer buraco, ele quer árvore podada, ele quer o serviço de limpeza. E ele tem que exigir, por quê? Porque ele paga para isso. É o suorzinho do trabalho de cada um que se transforma em imposto, que se transforma numa taxa, que vai trazer para o poder público aquela condição financeira para ele retribuir a população. O Estado, o município, a gestão pública, ela não é uma fábrica, não tem que ter lucro, ela tem que dar satisfação para as pessoas. E nessa busca, você está diretamente com a comunidade. Então,
imagine só, eu tinha um contexto de atividade policial que entrava numa região mais periférica, ou numa favela, que a gente podia chamar de favela antigamente, hoje a gente não pode, são comunidades, com um efeito, ia tirar daquele, ou buscar naquele ambiente, aquela pessoa que estava fora do ambiente, aquele criminoso que se aproveita, o oportunista. Porque nessas regiões precárias, nesses assentamentos, a grande maioria são pessoas de bem, que estão lá morando. Aí vem o oportunista e se esconde ali. Então vem a segurança pública tentando identificar para tirar essa pessoa daquele meio, para que ele possa cumprir a punição dele. Aí de repente você muda de contexto e eu vou para a mesma região para oferecer um serviço, para apresentar uma oportunidade, para melhorar a condição de vida dessa pessoa. É um saneamento básico. E se o ser humano um dia voltar a ter os mesmos conceitos que a minha geração teve, que a nossa geração teve, de respeito às pessoas, às autoridades, só dá para ser feliz compartilhado, não dá para ser feliz sozinho, não preciso de tudo, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer o necessário, o que as pessoas anseiam. É que aí você vê a realidade que nós vivemos com pessoas que são gananciosas e que querem para si, não querem para os outros. Porque o dinheiro que o povo leva para o governo é suficiente para o governo retribuir para o povo, em educação, em segurança, em saúde. Agora, tudo é problema de gestão. E aí vem as pessoas, e aí vem um complexo, um processo muito complexo de gestores, sejam do legislativo, sejam do executivo, que seriam os representantes desse povo, que acabam não atendendo aquilo que o povo anseia. Por isso que a gente tem até um descrédito e fica descrente realmente em relação a essas pessoas que você acaba levando para essa condição de representatividade. Coronel, o senhor falou de São Bernardo, você é nascido em São Bernardo? Sou nascido em São Bernardo. Minha família até hoje, meus pais, praticamente todos os irmãos, só eu que vim para São Paulo, até por questão da carreira, eu trabalhei muito, praticamente a carreira inteira em São Paulo, e já fiquei por aqui também, casei, fiquei sempre na região, sempre em São Paulo. Mas eu tenho 2 filhas que moram em São Caetano, por exemplo. Muito bem. Nós estamos então entrevistando aqui o Coronel Roberto Alves, que está hoje na reserva, veio falar conosco sobre segurança. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Aí nós vamos falar um pouco mais realmente do dia a dia da segurança. Fica aí conosco. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna, 2 ambientes, ar-condicionado, serviços de DJ Valet, requinte bom gosto e sofisticação, seguindo alto padrão de qualidade. Cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores para que a sua comemoração seja inesquecível. Ligue agora 4421-1880 ou 999-847288, Rua Amazonas, 2196 São Caetano do Sul. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade.
O Colégio Imaculado Coração de Maria tem a proposta de formação que conjuga o ensino católico, cultura antiga e ferramentas modernas de ensino, ensinando os fins católicos, o ensino dos clássicos como latim e belas artes, educação infantil a partir de 4 anos e ensino fundamental até o 9º ano. Ligue 4227-3558, Rua Augusto de Toledo, 809, Santa Paula, São Caetano do Sul. Colégio Imaculado Coração de Maria, um colégio de famílias católicas. Nosso programa, então, hoje, o tema aqui falando sobre segurança, com a participação do Coronel Roberto Alves, que conta um pouco do seu histórico, da sua vida, inclusive que nasceu em São Bernardo, aqui é o nosso batateiro, né? Como batateiro. O pessoal de São Bernardo. Coronel, nessa questão da segurança, ontem eu ouvi um colega seu ainda fazendo uma declaração na Lesp, esqueci o sobrenome dele agora, um coronel, dizendo da questão da dificuldade do soldado hoje que entra na PM, tem um salário baixo, né? E que quando ele ainda enfrenta um bandido, sai da rua e causa todos aqueles problemas. E outro dia ainda um outro amigo me falou que quando esse policial enfrenta um bandido, dá um tiro nele, mata o bandido, ele vai para o tribunal e ele tem que bancar o advogado dele? Infelizmente, apesar que no governo Dória, agora, muito recentemente, essa questão da defesa do policial, o Dória está trazendo para o Estado, para a responsabilidade. Isso. É inovação, está sendo implementado ainda, mas foi uma das primeiras, dentro da plataforma de governo, antes de ser eleito, ele já colocava como base a defesa do policial militar. E ele tem trazido isso, tem feito esse trabalho nesse sentido. Mas foi sempre assim, historicamente é assim. Então, o policial... nós somos dos 27, com o Distrito Federal, os 27 estados representativos nós somos o 24º pior salário. E de delegado é o pior do país. É o pior do país. Então, você veja, a maior economia do Brasil, responsável por 45% de tudo que nós geramos no país, tem uma remuneração muito aquém da realidade e necessidade. Porque o custo de vida em São Paulo é muito maior do que em alguns estados do Norte, do Nordeste, do Sul. E se essa remuneração já é aquém, então você veja a dificuldade que esse profissional tem de depender só desse salário. Aí ele tem, naturalmente, que buscar alternativas. Ele vai buscar o que a gente chama do bico, né? Ele vai chamar alternativa, vai ter que trabalhar em mais alguma coisa. Não necessariamente da área de segurança, mas qual é a atividade dele? Tem que sustentar a família. Ele tem que sustentar a família. E como ele é um policial militar, muitas pessoas acabam usando desse conhecimento, dessa formação, para alternativa privada. Então, esse policial acaba exercendo atividades que a lei não permite. A lei administrativa, o estatuto, não permite que nós exerçamos atividades de segurança privada. Proíbe. Você pode exercer até outras atividades. Você pode até dar aula, você pode fazer várias coisas, pode vender produto na feira, mas atividade de segurança, não. Então fica difícil. E esse policial, esse profissional, ele tem família, ele tem que sustentar, ele é extremamente exigido, porque ele é policial 24 horas por dia, independentemente da atividade que ele esteja exercendo depois. E ele tem uma pressão muito grande, cobrança da sociedade, cobrança da família. Você não pode aceitar. Nós temos 27% dos policiais morando em regiões precárias. Ele mora onde aquelas pessoas do mal estão se escondendo. Então ele está convivendo ali, muito próximo. Tem que sair de casa sem uniforme. Ele tem que se esconder praticamente em muitos cenários. Ele tem que se camuflar. Ele é um representante do Estado, o policial é um representante do Estado, do povo. Qualquer pessoa, mesmo que não goste da atividade policial, na hora do desespero é 190. Todo mundo. O carro não chega, minha mulher está tendo filho, 190. O filho está batendo o pai, 190. A minha mulher não pagou a conta, 190. Tudo é 190. De cada 10 ligações, 8 são de cunho social. Tem pessoas que ligam para a Polícia Militar para conversar. Quantos suicídios são evitados? Então é um trabalho muito exigente, é um trabalho que deveria ser muito melhor valorizado. E dentro da valorização, a questão salarial é importante. Então esse policial ele fica à mercê de tudo isso, sempre teve que fazer sua própria defesa diante de um evento, porque quando o policial participa de um evento que tem um embate, que ele vai ter que revidar uma injusta agressão, existe um crime ali. Até que se prove, até que se conceba que ele exerceu a atividade, estava dentro do estrito do dever legal, do cumprimento da atividade ou da legítima defesa, ele tem um processo que vai acontecendo. Interno e externo.
Porque o policial militar ele responde, qualquer crime contra a vida é de competência da justiça comum. Então, um policial que, eventualmente, no confronto, tem que, acaba morrendo alguém no confronto com o policial militar, a competência de julgar é da justiça comum, é o tribunal do júri. Mas ele também responde no tribunal militar. Então, ele concorre com a investigação policial, da Polícia Civil, e uma investigação policial militar, o IPM da Polícia Militar. É o profissional que é mais, na realidade, investigado do planeta. Então, não é fácil, é uma pressão muito grande. E tudo que a sociedade puder fazer para absorver, para recepcionar melhor essas pessoas, trazer o policial realmente para o conceito dentro de casa. O policial é um cidadão como outro qualquer que exerce uma atividade fundamental. Nós devemos respeitar, devemos ensinar nossos filhos a respeitar aquele profissional, que é a última etapa que nos protege da desordem social. É o último momento. Se esse profissional não existir, acabou. Nós vivemos na balbúrdia, na desordem, e aí a sociedade que já reclama, né, de tudo que vem acontecendo, aí ela se perde. Nós tivemos exemplos quando um Estado fez greve há um pouco tempo, Espírito Santo. A polícia não trabalhou. O mundo, o caos, o mundo. A sociedade, ela clama, volta pelo amor de Deus. Então nós precisamos dessa atividade, precisamos respeitar e valorizar. Uma saia justa agora para você na questão de unificação. Eu sempre ouvi que, por exemplo, todo lugar no mundo é uma polícia só. Por que a gente tem duas? Eu sei que tem um histórico disso. Mas é importante a sua pergunta, primeiro que não é assim. Não tem esse negócio de em todo lugar do mundo só tem uma polícia. Não é assim. Não é assim. Vamos falar então. As polícias são para cada... Por exemplo, você chega no... vamos no Chile, por exemplo. É a Polícia Nacional. É uma Polícia Nacional que ela faz investigação, ela faz policiamento ostensivo, é uma Polícia Nacional que faz tudo. Você chega nos Estados Unidos, você tem a Polícia Investigativa e tem a Polícia Ostensiva, como nós temos aqui, trabalhando em mesmos ambientes. Tem o xerife? É o xerife nos municípios, né, algumas cidades, mas o conceito é, o município, a segurança municipal é feita por quem mora lá, que é o xerife. Então você fala, que seria a nossa guarda municipal. Aqui em São Caetano, você é uma guarda municipal muito bem estruturada, bacana. Ela faz praticamente, ela adota toda a estrutura de segurança pública aqui dentro. Só não tem o xerife eleito. Só não tem o prefeito que é o chefe. Exatamente. O prefeito, como o governador é o chefe da polícia, né, da segurança pública, é competência do Estado, no município é do gestor municipal, do prefeito. Mas nós temos a polícia ostensiva fardada. O que se clama? Nós temos que ter, as pessoas precisam ver. No Brasil nós temos esse conceito. Se eu não ver a polícia, ela não está trabalhando. Então tem que ter essa ostensividade, que é o trabalho preventivo, polícia ostensiva preventiva. E a polícia civil, investigativa. A polícia civil, você não deveria nem saber quem é. Ele está na fase de investigação. Nós conturbamos um pouco nos últimos anos, você vê a polícia civil também ostensiva, você vê as viaturas, vê helicóptero, fazendo uma atividade investigativa. Então, alguns contrassensos. Mas nós já tivemos muitos problemas outrora, hoje não. Hoje existe uma harmonia na segurança pública de São Paulo, principalmente. Polícia Civil e Polícia Militar trabalham em conjunto, mesmo cada um fazendo a sua atividade, dentro do seu grau de competência. Muitos trabalhos unificados, juntos. As polícias têm trabalhado de uma forma coesa. Por isso que os números de São Paulo de segurança pública acabam refletindo, dentro de um cenário desastroso que o Brasil vive, um cenário diferente. Os homicídios em São Paulo são... Nós estamos dentro de uma taxa de primeiro mundo, abaixo de 10 homicídios por 100 mil habitantes. São taxas de primeiro mundo. E você tem no Brasil uma média de 30, 32 homicídios para cada 100 mil habitantes, que ultrapassa a média mundial, aceitável, de 12. Aceitável. Ideal, menos de 10. Então nós estamos fora. Então um país violento. 12% dos homicídios do mundo acontecem no Brasil. Mas São Paulo está fora desse eixo. Agora, São Paulo é uma megalópole com 45 milhões de pessoas, moradores fora os circunstantes. São poucos países que têm essa população. Então, você tem muitos problemas dentro dessa realidade que você precisa... Furto, vai ter. Roubo, vai ter. Em qualquer sociedade tem. A nossa população tem que ser chamada para fazer a sua parte. Nós somos muito despreocupados, nós somos muito descompromissados. Deixamos para o Estado. É problema da polícia, não é. Segurança é responsabilidade do Estado, mas dever de cada um de nós. Nós temos a responsabilidade. É dever do Estado, mas responsabilidade de cada um de nós. Então você está no ambiente. Hoje, qual é o item mais furtado e roubado? Celular. Como é que o cidadão anda com o celular? Exposto, mostrando. O tempo todo, desatento.
Para que o crime aconteça, olha só que interessante, você precisa de 2 vetores importantes. O descuido da vítima e o fator surpresa do agressor, do criminoso, do oportunista. Vamos chamar de oportunista. Do mediante. Se ele não conseguir o descuido, ele não tem um fator surpresa. Ele não quer correr risco. O criminoso, ele quer trabalhar, ele quer ganhar mais dinheiro, ele não quer ser pego pela polícia. Nenhum deles, não pode ter certeza, eles não querem perder o ganha-pão deles. Então ele pega quem? Ele procura a vítima descuidada. Então se você, em qualquer ambiente, observar as pessoas que estão ao seu redor, você já desestimula a ação criminosa. Só de observar. Porque o criminoso falou, esse aí já me... Ele não sabe quem é, ele não sabe quem você é, não sabe o que ele viu em você, ele já evita de fazer, porque ele precisa do fator surpresa. Agora, você chega nos ambientes, dentro do carro, no celular, andando na rua, no celular, atravessando a rua, no celular, quer mais descuido? Quer mais desatenção? Aí você vai ser alvo do criminoso o tempo todo. Tanto que nós temos muitos criminosos oportunistas, que não são criminosos de carteirinha, são oportunistas. O cara vê uma chance do celular, ele pega o celular e leva embora. Você vai lá, não tem antecedente, não tem nada, o pai tem condição, a mãe tem condição, mas a oportunidade faz o ladrão. Está muito fácil. Está muito fácil. Então nós somos muito descuidados. A gente projeta para o outro sempre, a culpa é de alguém, menos minha. Todos nós temos responsabilidade, você falou muito bem, chegando em casa, saindo de casa. É o momento que você fica mais vulnerável, você tem que ter mais atenção. Você está abrindo o seu lar, a sua família. Por que está a porta fechada? Para que as pessoas não entrem. Aí você entra, escancara e fica lá batendo papo. Velho, o oportunista chega e entra, junto com você. E aí não adianta ter muro alto, não adianta ter sistema de comunicação, e não adianta chamar a polícia ostensiva, aí já é para investigação, aí já foi. Bem, 28 minutos, passou bem rapidinho aqui do nosso programa, comandante, agradeço a sua participação, volto a falar dessa questão, que as pessoas que comandam, que são gestores, que têm a caneta, ainda precisam entender. Como eu falei da questão do salário dos policiais, a questão do salário dos professores. Como você vai querer que esse país vá para frente, onde que o seu professor ganha um salário mínimo, onde que o seu soldado vai ganhar um salário mínimo que defende a sua vida? Então, por enquanto que nós tivemos pessoas à frente do governo que achem que essas pessoas têm que ganhar o que ganham, nós não vamos construir nada para frente. Até disse que estive na Coreia 2 anos atrás, e lá o professor ganha tanto quanto um médico, um engenheiro. No Japão, a única profissão que não precisa se fazer reverência ao príncipe é um professor. Então tem alguma coisa errada na nossa cultura. Bem, mas o nosso tempo passou. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Tenho certeza que você possa voltar aqui outras vezes e trazer mais informações para a gente detalhar mais um pouquinho dessa questão da segurança. Tá ok? Obrigado. Você ficou conosco, não esqueça que pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal. Por isso, leia o jornal ABC Repórter. Até mais.